Olá a todos! Today my video is going to be quite different from usual. It will be in Portuguese, so make sure to activate the closed captions if needed. I have them available in English and Portuguese. In this episode, I wanted to talk about the Portuguese people and culture, and some of the main differences compared to the United States, where I currently live. Learning a language is much more than grammar, than words, than sentence structures. Understanding the Portuguese people, their habits, and ways of being is connected and reflected in the language. As you probably know, I am a Portuguese American born in the United States that moved as a child to the city of Caldas da Rainha, where I grew up. At age 18, I went to college in Lisbon and lived there until 2011 when I decided to move to California with my family. In August, it will be 10 years that I've been living here in Santa Monica. I believe that because I've lived in both countries for so long, it gives me the experience to share this video. Be aware that this is based on my personal experience and that others might think otherwise, and I respect that. E agora, vamos começar! Uma das primeiras coisas que notei ao vir viver para os Estados Unidos é a diferença de estado de espírito das pessoas. Já referi um pouco este assunto no meu vídeo sobre saudade que poderão rever. Vou deixar o link para o vídeo na descrição abaixo. O povo americano é por natureza otimista e o povo português um pouco mais pessimista. Ambos têm o seu lado positivo, depende mesmo da perspectiva. A verdade é que isto pode criar um certo choque cultural. Ao início de estar cá, não conseguia compreender esta felicidade constante na cara das pessoas. Nunca tinha visto tantos sorrisos. O povo português adora o convívio, festas, rir, muitas vezes de si próprio, mas não somos, na minha opinião, um povo sorridente. Aprendi que um sorriso pode mover montanhas e que a positividade atrai positividade. Os portugueses adoram queixar-se aos seus amigos e familiares. Algumas vezes com razão, outras vezes sem. Mas é muito comum encontrar alguém na rua e essa pessoa facilmente desabafar todos os seus problemas naquele momento. Podem ser problemas de saúde, de dinheiro, de trabalho, familiares. Não há nenhum tema em particular que seja evitado. Os americanos são, nesse aspecto, mais reservados. Partilhar problemas, exteriorizar esses assuntos com amigos e conhecidos é um último recurso. Na verdade, acho que os portugueses são mais transparentes e expansivos naquilo que pensam, principalmente com os seus problemas. Enquanto que um americano, talvez perdido nesta onda de positivismo, não se sinta à vontade e tenha até um pouco de vergonha em falar de problemas. Este é sem dúvida um tema bastante interessante. Outra coisa com que me deparei é o facto de os americanos adorarem planear coisas, enquanto que os portugueses gostam muito de fazer tudo à última da hora. Nunca usei tanto o meu calendário como quando vim para cá. Os americanos adoram planear o seu dia, marcar tudo na agenda, antecipar e prever o que vai acontecer amanhã. Se tens filhos, tens de agendar as brincadeiras com amigos. Se queres beber um café com um amigo, tens de combinar um dia e hora com antecedência. O calendário é essencial na vida de qualquer norte-americano. Já um português pode usar a agenda para coisas mais importantes, como reuniões e consultas, mas normalmente para coisas pessoais do dia a dia, muita coisa é combinada no último minuto.
também uma informalidade maior em Portugal. E é habitual telefonarmos a fazermos convites em cima da hora ou até, em alguns casos, bater à porta de alguém sem avisar. O povo português também tem um problema com as horas. Raramente chega a horas. Isto acontece em todas as situações, desde jantares com amigos a reuniões de trabalho. Os americanos são bem mais pontuais nos encontros e levam a sério o responder a e-mails. Fiquei impressionadíssima quando vi a velocidade com que recebi a resposta a um e-mail aqui. Os portugueses podem demorar semanas a dar resposta a um e-mail. O timing aceitável para dar resposta a um e-mail é completamente diferente entre os dois países. Os portugueses são também um povo que tem um ritmo mais calmo a fazer as coisas. Um jantar em Portugal prolonga-se por muito mais tempo. Uma conversa, se estiver a ser boa, pode durar horas. As pessoas não se sentem tão agarradas ao relógio. Tudo flui sem pressão do tempo. Outro ponto interessante é a cultura geral de ambos. Não há dúvida que o povo português tem uma cultura geral acima da média e conhece muito sobre o mundo para além de Portugal. O povo americano muitas vezes não demonstra a mesma cultura geral dos portugueses. Acredito que uma das razões pelas quais isto acontece tem a ver com o tamanho do país, o foco da comunicação social e a matéria dada na escola. Muitas pessoas, quando visitam Portugal, ficam surpreendidas com o conhecimento do povo português e com o seu nível de formação. E a quantidade de línguas que falamos. Os portugueses adoram mostrar que sabem falar bem inglês e os americanos ficam impressionados e agradecem. Os portugueses acham que o português é a língua mais difícil do mundo, mesmo se comparada com o mandarim. Por isso, ficamos muito felizes quando um estrangeiro nos cumprimenta com um bom dia e nos diz obrigado no final. No entanto, não deixamos nenhum estrangeiro praticar muito o seu português. Vamos logo ajudar em inglês, o que é bastante frustrante para quem quer praticar a língua. Também tenho um vídeo onde falo sobre este assunto. O povo americano está, na minha opinião, a descobrir a importância de falar várias línguas um pouco tardiamente. O sistema escolar não dá a devida importância à aprendizagem de uma língua estrangeira. Eu vejo pelos meus filhos. O meu filho mais velho vai iniciar espanhol apenas no 8º ano de escolaridade. E as universidades americanas só exigem 3 anos de língua estrangeira. Aqui o sistema dá mais importância à arte e à música do que a uma língua estrangeira. Somos, sem dúvida, altamente qualificados e com uma cultura geral que impressiona. Somos um povo curioso por natureza e temos opiniões formadas sobre qualquer assunto. Somos uma sociedade aberta e tolerante, adoramos conversar e saber mais sobre o outro. Onde vivo, há pouquíssimos portugueses. No início, quando dizia que era de Portugal, a maioria sabia muito pouco sobre o país. Na verdade, as coisas mudaram dramaticamente estes últimos anos. Foi fascinante assistir em primeira mão à descoberta de Portugal pelos americanos. Devemos muito ao Cristiano Ronaldo, aos prémios de turismo e à crescente popularidade de Portugal em termos de qualidade de vida. Hoje, quando digo que sou portuguesa, existe uma curiosidade em saber tudo e mais alguma coisa sobre o meu pequeno país. A família tem um papel muito importante em Portugal. E a família, para os portugueses, é toda a família. Desde pais, avós, tios, sobrinhos e primos.
muitos primos. Primos verdadeiros, primos por afinidade, primos dos primos. É costume as pessoas almoçarem juntas, ao fim de semana, ou irem de férias juntas. Os avós, quando podem, ajudam a criar os netos. Aqui, nos Estados Unidos, isso é muito menos comum. Muito por causa das distâncias, mas também por motivos culturais. As pessoas aqui valorizam a sua independência e não estão tão dependentes de ajudas familiares. Isso nota-se também na necessidade de recorrer a ajudas externas como amas e babysitters. Em Portugal, são muitas vezes os avós que ficam com as crianças para os pais poderem ir jantar fora ou irem ao cinema. É óbvio que pagar para ter ajuda, por vezes, também é complicado e a família acaba por ser o único recurso de apoio. Uma outra coisa em que reparei quando vim para a Califórnia é a iniciativa do povo americano. É realmente fascinante assistir ao envolvimento que os americanos têm no dia a dia em trabalhos comunitários. Faz mesmo parte do seu ADN. Nunca me vou esquecer do dia em que fui com o meu filho, num fim de semana, limpar a sua escola, ou de ajudar semanalmente os professores na sala de aula quando os meus filhos eram mais pequenos. Fiz papel de tutora a ajudar uma menina brasileira que não sabia uma palavra de inglês na escola. O voluntariado tem crescido muito ultimamente em Portugal, mas está muito longe de estar presente na vida das pessoas no seu dia-a-dia. Em Portugal, normalmente está associado a uma ocasião ou uma causa muito específica. Aqui, quando inscrevi o meu filho no futebol, na AYSO, a maior organização de voluntários nos Estados Unidos, todos os pais eram voluntários. O meu marido já foi treinador, árbitro, já montou balizas e já foi team manager. Em Portugal, as coisas são bem diferentes. O voluntariado não está tão enraizado na cultura portuguesa como uma atitude programada. Creio que uma das razões tem a ver com a falta de tempo, já que os portugueses são dos povos que mais horas trabalham. Somos um povo generoso, do mais generoso que existe, mas em certos aspectos somos demasiado dependentes do governo e das instituições públicas ou privadas. Ou, noutros casos, essas instituições não estão organizadas e pensadas de forma a incluir voluntários. Agora, em relação a ajudar o próximo, o povo português é inacreditável. Se um português sabe que alguém precisa de ajuda, podes contar com ele. Somos modestos, mas temos sempre forma de ajudar o outro. Seja com um abraço, um bolo, uma sopa ou um telefonema. Um português é amigo do seu amigo. Acredito que somos muito especiais neste aspecto e é uma das coisas pelas quais os estrangeiros mais gostam do povo português. Espero que tenham gostado deste vídeo um pouco diferente. O objetivo deste vídeo é partilhar convosco algumas das diferenças que conheço na pele. Quando mudamos de país, temos de estar abertos a novas maneiras de pensar e de agir. É uma adaptação que nos enriquece e que nos deixa ver o mundo com outros olhos. Não se esqueçam de subscrever o meu canal como forma de me apoiar e deixar um comentário. Obrigada e até à próxima!